Oi pessoal, vamos discutir um pouquinho hoje sobre AIDS na UTI. Primeiro, é impossível discutir tudo sobre AIDS na UTI, por isso abordaremos aqui alguns aspectos mais importantes. Então vamos falar um pouquinho sobre a parte de epidemiologia, assim como o fator prognóstico desses pacientes dentro da UTI. Além disso, o manejo das principais doenças oportunistas e, lógico, o assunto mais controverso de uso de antirretroviral dentro da UTI. Primeiro, em relação à epidemiologia. Acho que todo mundo sabe, descrição de casos de HIV começou em 1981. De lá para cá, o que aconteceu? Logo na fase precoce, de 81 a 85, surgiu principalmente os casos de pneumocistose, que levaram à internação nas UTIs de São Francisco e Miami. E na época, o que acontecia com esses pacientes? Lógico, insuficiência respiratória era a principal causa. Grande parte desses pacientes precisavam de ventilação mecânica, chegando a 87% e geralmente por pneumocistose. A mortalidade na época chegava a quase 71%, alcançando 90% entre pacientes que precisavam de ventilação mecânica. Ao longo disso, também surgiu casos de neurotóxico e neurocripto. Progressivamente, o que aconteceram com esses pacientes? Pico de internação na época aconteceu em 84. De um modo geral, a mortalidade desses pacientes era em torno de 70%, isso na UTI, e mortalidade hospitalar chegava a 85%. O que isso levou em relação à admissão na UTI? Causa uma grande descrença dos intensivistas, e aí começaram a avaliar se realmente vale a pena internar esses pacientes. Consequência disso, houve uma redução muito importante de internações desses pacientes. Qual a consequência disso? De 84 a 86, houve um gap de publicações de pacientes HIV na UTI. Afinal, todo mundo parou de internar esses pacientes. Ainda na era pré-HAART, o que modificou? Primeira coisa que melhorou a sobrevida desses pacientes, lógico, no contexto de pneumocistose, foi o uso de corticoide. Isso melhorou a sobrevida, que era de em torno de 3% para 40%. Além disso, simultaneamente, houve mudança de perfil epidemiológico desses pacientes, passando a ser inicialmente exclusiva de paciente HSH para também receptor de hemoderivados e uso de drogas endovenosas. E aí, aos poucos, foi melhorando a sobrevida desses pacientes, lógico, junto com melhorar de estratégia de ventilação mecânica. Após essa mudança, houve uma readmissão gradual desses pacientes no ambiente de UTI e aí voltou até a publicação dessa situação. Como que é o cenário atual? Em países desenvolvidos, teve uma melhora importante de sobrevida. Porém, também houve redução de internação por pneumocistose. Os pacientes começaram a ser internados com CD4 mais alto e aí, consequência disso tudo, redução do uso de ventilação mecânica. Junto com isso, o uso de ventilação não invasiva também reduziu a mortalidade. Entretanto, de uma forma interessante, não houve redução no número absoluto dos pacientes HIVs na UTI. O que será que aconteceu? O que a gente observa teve uma mudança de etiologia de causa de internação, assim como o perfil desses pacientes. De modo geral, esse é o quadro gráfico que pode representar o que aconteceu grande parte do resto do mundo. Dividiu aqui esse gráfico em 4 principais períodos: fase precoce de HIV, fase antes de terapia antirretroviral, fase precoce de antirretroviral e, por fim, a fase mais atual, que a gente tem muita mais opção de antirretroviral. O que vocês podem observar? Primeiro redução gradual de internação por insuficiência respiratória. Interessante notar também, houve um aumento gradual de internação por sepse. Em relação à internação por causas neurológicas, não teve uma mudança muito importante e começou a surgir internação por doença cardiovascular. Então, esse é o cenário que a gente encontra atualmente no mundo inteiro. Só que interessante, isso reflete no Brasil. A gente tem 3 grandes estudos de paciente HIV nas UTIs do Brasil. Observamos aqui um pouquinho qual é o nosso cenário.
Infelizmente, nossos pacientes ainda internam com CD4 muito baixo. O único estudo que teve um pouquinho mais de CD4 é de Amâncio e colaboradores, estudo realizado em Minas. Mas, de um modo geral, todo mundo com CD4 ainda abaixo de 200. Grande parte, infelizmente, ainda interna por doença oportunista. E, avaliando o score de gravidade, nossos pacientes ainda internam com score de gravidade muito alta. Talvez seja a consequência disso tudo a nossa mortalidade na UTI, assim como a mortalidade hospitalar, nas 3 séries de casos, aqui tudo ainda é muito elevada. Muito bem, e em relação ao preditor de mortalidade, esses pacientes são diferentes de pacientes não HIVs? A gente tem aqui 3 estudos realizados em diferentes regiões do mundo, 2 estudos europeus e um estudo na Ásia. Dá uma olhada aqui. Na análise multivariada, quais são fatores prognósticos de paciente HIV na UTI? APACHE elevado, albumina baixa, necessidade de ventilação mecânica, sepse, presença de choque e necessidade de terapia à substituição renal. Nenhum desses é diferente em relação à população geral. Só teve um estudo que mostrou que CD4 influencia na mortalidade desses pacientes. Ainda outros estudos aqui também encontraram como risco de óbito, sepse elevada, necessidade de ventilação mecânica e droga vasoativa e albumina baixa. Então, de modo geral, pessoal, paciente HIV morre na UTI igual a paciente não HIV. Vamos ver, os estudos brasileiros são iguais? O único estudo que encontrou fator dependente de infecção pelo HIV como preditor de mortalidade é o estudo de Croda e colaboradores, que encontraram baixo CD4 como risco de óbito. Tem um fator adicional aqui, o Amâncio e colaboradores encontraram tuberculose como fator de risco de óbito. Fora isso, eles morrem igual paciente não HIV. Agora vamos ver aqui, esse estudo analisa os 4 períodos em relação a risco de óbito, também de coorte de São Francisco. Eles observam em relação a paciente que interna na UTI após presença de doença oportunista. Reparem que na fase inicial, o risco de óbito, aliás, a sobrevida desses pacientes era bastante baixa. Mas no momento que você entrou numa era de HAART presente, a sobrevida melhorou muito. Quando analisa só para a pneumocistose, a sobrevida após pneumocistose era em torno de 1%. Agora passou para 69%. E a neoplasia mais comum nesses pacientes, sarcoma de Kaposi, saiu de 13% para 75%. Então, pessoal, primeira mensagem. CD4, por enquanto, não tem estudo suficiente que mostra que é preditor de mortalidade. Segundo, doença oportunista. Paciente tratado e depois continuar usando terapia antirretroviral, consegue sim ter uma boa sobrevida. E quando interna por causas não relacionadas a HIV, esses pacientes morrem mais? Esse estudo avalia paciente HIV pós-trauma, trauma de qualquer etiologia. Observem que não há diferença de risco de óbito entre paciente HIV negativo e paciente positivo, seja qual for a análise sobre vida. Então, primeira mensagem, pessoal, não recusem paciente HIV na UTI. Outro dado agora em relação à sepse. Como eu comentei, paciente HIV está tendo aumento progressivo de sepse dentro da UTI. Será que eles comportam diferente de paciente não HIV? Todo mundo sabe as novas definições de sepse. Sepse depende, de um lado, resposta pró-inflamatória e do outro lado, resposta anti-inflamatória. O que a gente sabe em relação à interação hospedeiro-parasita num paciente HIV? A gente sabe que, em relação à infecção bacteriana, eles têm muito mais risco de infecção pneumocócica invasiva, tanto que são infecções definidoras de AIDS, assim como infecção por Salmonella não TIF. Porém, eles têm uma suscetibilidade muito maior por outros agentes que também podem causar sepse. Exemplo disso, infecção fúngica, como histoplasmose e criptococose, infecções micobacterianas, principalmente a tuberculose, mas também a não tuberculose, vírus
principalmente citomegalovírus e herpes simples, e por fim, protozoários, tanto toxo quanto leishmania. Então, eles têm maior suscetibilidade a esses agentes etiológicos diferentes na população geral. Em relação ao mecanismo de defesa inata, a gente sabe que paciente HIV tem um aumento de expressão de vários tipos de Toll-like, especificamente Toll-like 2, 3, 4, 7 e 9. Alguns deles, como Toll-like 2 e 4, é importante no reconhecimento de componente da membrana bacteriana, enquanto Toll-like 3, 7 e 9 é importante para reconhecimento de componentes virais, principalmente de ácido nucleico. Mas qual a importância disso em relação à infecção no hospedeiro mesmo? Os estudos ainda têm um resultado bastante conflitante em relação ao efeito funcional dessa alteração. Porém, tem estudo in vitro que mostra que esse upregulation pode contribuir para que quando o paciente precisa responder, tenha uma resposta inflamatória aberrante, o que pode prejudicar na resposta à sepse. Em relação à resposta pró-inflamatória, o que a gente sabe? Infecção por HIV é um estado de infecção crônico, de tal modo que eles têm aumento de produção de TNF e interleucina 1 e 6 no sangue periférico, tem uma liberação aumentada desses citocinas quando estimulados, e por fim, a resposta é insuficiente quando necessitam resposta de célula dendrítica. O que isso significa? Eles têm uma resposta, de um modo geral, exacerbada, porém de uma forma inespecífica. E em relação ao gama-interferon, eles têm uma resposta ineficaz, especialmente contra o vírus. Em relação à resposta anti-inflamatória, eles têm, em relação à produção de IL-10 e IL-12, uma dificuldade de produção, tem esse nível um pouco reduzido. E aí, de modo geral, quando tem uma infecção, quando tem sepse, eles têm dificuldade de contrabalancear a resposta pró-inflamatória. Então, acho que não sei se vocês entenderam. De um lado, eu tenho aumento de resposta pró-inflamatória e de uma forma inespecífica, de uma forma aberrante, e do outro lado, eu tenho uma resposta anti-inflamatória, apesar deles serem imunossuprimidos, uma resposta anti-inflamatória meio alterada, meio ineficaz. Ainda em relação à resposta adaptativa, acho que todo mundo sabe, tem sim uma redução importante quantitativa de linfócitos TCD4 e TCD8, mas eles também têm uma alteração dessa resposta qualitativa. Mesmo em paciente que usa antirretroviral e tem uma recuperação numérica de CD4 e CD8, eles têm uma avaliação qualitativa incompleta, uma recuperação incompleta. O que acontece com isso? Eles têm uma suscetibilidade maior às infecções invasivas. Do ponto de vista de linfócitos B, eles têm uma alteração funcional, eles têm um aumento de gama-globulina constante por causa de uma ativação constante, só que essa ativação é policlonal, e aí, consequência disso, a resposta anticórpica também é inespecífica. Vamos avaliar então, depois de tudo isso que eu coloquei, qual o impacto disso em paciente HIV com sepse. Nesse estudo, tímulos e colaboradores mostraram que paciente HIV tem uma sobrevida muito menor na UTI, assim como fora do ambiente da UTI, quando tem sepse. O mesmo resultado é observado pelo Silva e colaboradores, que avaliaram o desfecho de paciente HIV dentro da UTI e hospitalar. Reparem que, infelizmente, paciente HIV tem a mortalidade muito maior, seja na UTI, seja hospitalar, seja tardiamente aqui avaliada em 6 meses. Só que esse resultado não foi igual nesse outro último estudo publicado no Critical Care por Kribes e colaboradores. Eles observaram que a mortalidade na UTI foi igual entre paciente HIV e paciente não HIV. Porém, a mortalidade hospitalar também foi muito pior. Então, conclusão em relação à sepse em paciente com HIV. A gente sabe que tem aumento de internação progressivo, tem etiologia diferente de pacientes não HIVs, a resposta imunológica é diferente,
por causa principalmente desse desequilíbrio de resposta pró-inflamatória e resposta anti-inflamatória. E sepse parece sim ser um fator prognóstico nessa população, tendo desfecho tanto na UTI quanto hospitalar, que pior que paciente não HIV. E aí sempre vem aquela pergunta, paciente HIV, o fato de ser imunossuprimido, eles têm mais facilidade de adquirir agente multiresistente na UTI? Esse é o estudo de Cobos e Trigueiros que avaliaram se isso realmente acontece. Olha o resultado deles. Não houve diferença em relação à aquisição de agente multiresistente na UTI. A única coisa que observaram de diferença é maior risco de infecção por catéter, infecção consanguínea associada a catéter. Qual mensagem sobre isso, então? Não significa que paciente HIV precisa receber um monte de antimicrobianos. Eles comportam igual a paciente não HIV. Então, não é pelo fato de, ser um paciente HIV, eu tenho que entrar com cobertura maior para gram positivo ou para gram negativo. Não tem estudo que mostra que eles têm maior risco de adquirir agente multiresistente. Agora vamos entrar na seção de doenças oportunistas. Primeiro, vamos falar de afecções pulmonares, já que é o principal sítio de internação nesses pacientes. Antes de a gente entrar, eu vou aqui colocar 5 casos. Gostaria que vocês levantassem suas hipóteses diagnósticas. Primeiro caso, um paciente masculino, 55 anos, começou com uma história de tosse seca há 3 semanas, com uma dispneia progressiva principalmente nos últimos 7 dias. Nesse período, teve uma perda de 10 quilos e não sabe dizer se tem febre. Aqui está o raio-x do paciente. Dê uma olhada, tá? Vocês estão observando o infiltrado principalmente aqui. Eu não vou falar, não vou descrever. Façam suas hipóteses. Segundo caso, paciente masculino, 35 anos, história também de tosse seca há 3 semanas, com uma dispneia progressiva, principalmente há 3 dias. Já é sabidamente HIV positivo há 7 anos, mas ele não fazia seguimento e também não sabe dizer se tem febre. Esse é scout tomografia do paciente. Gente, todos esses casos são reais, tá? Não foi eu que inventei. Caso 3, paciente masculino, 42 anos, tosse seca há 2 semanas, com uma dispneia progressiva. HIV positivo, sabidamente há 2 anos, quando teve candidíase esofágica, só que ele faz tratamento irregular. Ele notou também presença de febre vespertina não aferida e tem uma perda de 20 quilos em 6 meses. Aqui está a tomografia do paciente com esse padrão de infiltrado, que eu não vou descrever, quero que vocês analisem e façam a sua hipótese. Temos mais, caso 4, paciente masculino, 40 anos, é médico, com uma história de tosse seca há 3 semanas. Junto com isso, uma dispneia com piora progressiva. E há 2 dias começou a ter hemoptise, o que levou à internação hospitalar. Ele também notou, há 1 mês, aparecimento de algumas lesões cutâneas. Automedicou com corticoide por achar que era reação alérgica. Aqui está a tomografia do paciente. Tudo bem? E o último caso. Paciente masculino, 27 anos, tosse seca há 2 semanas, associada a uma dispneia progressiva e há 1 semana febre não aferida. 4 dias, episódio de hemoptise. Esse aí não sabia que era HIV, descobriu durante a internação. Muito bem, pessoal, 5 casos. Quais são suas principais hipóteses? Vamos lá, afecção pulmonar. Etiologias principais. Sempre a gente pensa na pneumocistose, que é a causa mais frequente de afecção pulmonar nessa população. Só que a gente tem que lembrar também que eles podem ter pneumonia bacteriana, inclusive eles têm um risco muito maior do que a população geral para a pneumonia pneumocócica, chegando em alguns estudos até 50 vezes maior. No nosso meio, vocês nunca podem esquecer da tuberculose. Infelizmente, tuberculose é endêmico no nosso meio. Mas, como eu já comentei anteriormente, eles têm risco a outras doenças, a outras etiologias, como histoplasmose, lesão por CMV e sarcoma de Kaposi. Só que, como qualquer bom cidadão, eles podem ter também vírus respiratórios, que nem gripe,
influenza para influenza e assim por diante. Não podemos esquecer também as micobactérias não tuberculosas, cripto e, lógico, outras neoplasias, principalmente em linfoma. Quais são as principais etiologias, então? Como eu comentei, é a pneumocistose. E aí, como que a gente faz, então, para investigar agente etiológico? Em paciente HIV com quadro pulmonar, a investigação tem que ser sempre a mais agressiva possível. O que significa isso? Tentar obter espécime respiratório para fazer diagnóstico específico. Por quê? Diferente de paciente não HIV, que a gente aprende na faculdade, tem que tentar juntar tudo em uma única etiologia, em paciente HIV tem estudos que mostram que eles podem ter até 23% dos casos mais de um agente etiológico. E se você tratar de uma forma empírica, você pode deixar de cobrir o outro agente. E tem estudo que mostra que quando você trata empírico, sem agente etiológico definido, o risco de óbito é de até quase 3 vezes maior. Por isso, paciente HIV com quadro pulmonar, se possível, tentar fazer. Se não tiver material respiratório, não tiver secreção, não tiver escarro, tenta fazer broncoscopia, lavado e até biópsia para a obtenção do material para fazer diagnóstico etiológico. E aí, principal etiologia, como eu comentei, é a pneumocistose. Diagnóstico diferencial mais importante da pneumocistose é CMV. Como que eu diferencio um do outro? Aqui está uma tabela que facilita um pouquinho o raciocínio de vocês. Em relação a CD4, pneumocistose, geralmente CD4 abaixo de 200, mas em até 10% dos pacientes podem ter pneumocistose mesmo com CD4 acima de 200. Já CMV, geralmente CD4 está abaixo de 100. Lesão extrapulmonar, pneumocistose é quase nunca. Pode ter? Pode sim, mas é raríssimo. Enquanto CMV, isso é muito frequente. Se você pensa em CMV, quais órgãos você tem que investigar? Principalmente trato gastrointestinal, principalmente esôfago, sistema nervoso central, retiniana e hematológica. Então, se o paciente tem aquele infiltrado intersticial, está com CD4 abaixo de 100, você pensou em CMV, tem que fazer um fundo de olho e, dependendo da situação, uma endoscopia para ver se tem lesão sugestiva de CMV. É quase impossível CMV ter lesão pulmonar sozinho. Em relação à evolução, ambas doenças têm evolução subaguda, então isso não ajuda muito. E ambas doenças geralmente começam com tosse seca. Febre pode estar não presente. Em até 30% dos casos de pneumocistose, o paciente não tem febre, assim como na CMV. Então isso não ajuda muito. E ambos evoluem com uma dispneia progressiva. Então, o que mais ajuda mesmo é principalmente a presença ou não de manifestação extrapulmonar, assim como o nível de CD4 desses pacientes. Tomografia. A gente fala que pneumocistose tem achado tomográfico de vidro fosco. Só que com certeza, se eu falar para vocês, levantar a hipótese de vidro fosco, etiologias são variáveis. Então, para que serve a tomografia na pneumocistose? A ausência de achado de vidro fosco dá um valor preditivo negativo de até 100%. Então, é para isso que serve a tomografia. Se na sua tomografia não tem vidro fosco, esqueça, isso não é pneumocistose. E aí, como fazer então diagnóstico confirmatório de pneumocistose? Eu posso fazer pesquisa direta, seja no escarro ou no lavado, que me dá uma sensibilidade próxima a 80% e uma especificidade de quase 100%. Também posso fazer estudo histológico, que é o padrão ouro, que dá uma especificidade de 100% e sensibilidade também de 100%. Só que atualmente a gente tem estudos moleculares. Para que serve estudo molecular? Estudo molecular pode ser feito tanto no escarro quanto no lavado. Sensibilidade chega próxima a 100%. Porém, a especificidade cai. Por quê? Porque pneumocistes a gente tem colonização já na infância. Então, se o paciente não tem apresentação clínica, radiológica, sugestiva, é melhor você não pedir, porque pode estar colonizado sem realmente representar a infecção.
E tem um detalhe interessante, vocês reparem que a sensibilidade, em alguns estudos, de 62,5%. Por que isso? Porque se você fizer a avaliação após o início de tratamento, em mais ou menos 48 horas já cai bastante a sensibilidade do teste. Então, pessoal, pensou em pneumocistose, ideal é colher material mais precoce possível. Lembrar também, a gente tem métodos muito mais baratos para fazer diagnóstico de pneumocistose. Por exemplo, a azotitolidina, que tem um custo de alguns centavos de dólares, ou menos que $10 quando usa o escarro induzido. Já comparando mesmos materiais, técnica de biologia molecular é muito maior. Eu acho que ninguém está sobrando dinheiro, então a gente tem que também aprender o uso racional de exame laboratorial. Também tem alguns biomarcadores que ajudam no diagnóstico. O velho desidrogenase lática, velho DHL. Esse estudo mostra que DHL tem sim sua diferença quando o paciente tem pneumocistose comparada a outras doenças pulmonares não pneumocistose. Então é um valor que ajuda muito. Esse outro estudo, usando o valor de coorte de 220, encontraram uma sensibilidade de 94% e especificidade de 78% para fazer o diagnóstico de pneumocistose. Então, gente, se você pensou em pneumocistose, por favor, pede um DHL. Se o DHL for muito baixo, pouco provável que seja. Se o DHL é alto, aí sim você tenta ir atrás do agente etiológico. Também tem alguns outros novos biomarcadores em estudo. Aqui, beta-glucana. Esse estudo avaliou diferentes valores de corte, seja no sangue, seja no lavado broncoalveolar. E aí encontraram aqui, que é o método mais utilizado, o corte mais utilizado, a beta-glucana no sangue de 300, isso me dá uma sensibilidade de 91% e especificidade de 92%. Então, aparentemente, esse é o exame mais promissor como biomarcador para fazer diagnóstico de pneumocistose. Ainda tem alguns outros em estudo. Um exemplo disso é a adenosilmetionina. O que é isso? É uma substância que é um mediador bioquímico utilizado para a reação de metilação. Como o pneumocistis ele não tem capacidade de produzir essa substância, ele acaba consumindo do hospedeiro. E aí, esse estudo mostra aqui, paciente que tem pneumocistose tem a dosagem sérica de adenosilmetionina muito menor do que pacientes sem HIV. Infelizmente, essa técnica está sendo um pouco abandonada por causa da dificuldade de dosagem e estabilidade de temperatura. Então, reduziu-se muito literatura sobre esse biomarcador. Então, vamos pensar agora, então, principalmente em relação a beta-glucana e desidrogenase lática. Individualmente, eles têm desempenho meio diferente em relação à sensibilidade e especificidade, sendo ainda melhor para a beta-glucana do que a desidrogenase lática. Mas, quando eles combinados, permitem uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de quase 72%. Então, provavelmente, isso é o que a gente usará mais no futuro para ajudar no diagnóstico etiológico de pneumocistose. Agora, em relação a CMV. CMV, lembrar que padrão ouro é histológico. A gente ouve muito todo mundo falar assim, vamos dosar PCR de CMV no sangue. O que isso realmente significa? Significa que tem doença pulmonar? Esse estudo já é um pouquinho antigo, em paciente HIV, mostra aqui, PCR no sangue de CMV. A alta viremia, o que isso significa? Que tem doença orgânica avançada, que pode ter outras doenças definidoras de AIDS e tem um risco de óbito grande. Só que não dá para você dizer qual órgão realmente tem a doença. Por isso, pessoal, tem que usar isso de uma forma muito criteriosa. E aí vem a pergunta, o que é alta viremia? Isso ainda não temos resposta. Eles não comportam igual a pacientes imunodeprimidos no HIV, então não dá para usar esse mesmo valor de corte de PCR no sangue para dizer sim, é doença por citomegalovírus, tá? Em relação à histoplasmose, a gente tem que lembrar que é uma doença oportunista que em regiões endêmicas chega a ser 85% das doenças oportunistas nessa população.
Quando que eu devo pensar em histoplasmose? Quando o paciente tem aquela imagem radiológica que você fala, parece uma tuberculose miliar. Se você tem essa imagem de uma forma difusa e tem algum envolvimento extrapulmonar junto, e além disso tem desidrogenase lática muito elevada, pense em histoplasmose. Quais são os principais órgãos extrapulmonares? Medula óssea, pele e sistema reticular endotelial. Então, geralmente, aquele paciente que tem histoplasmose pulmonar chega com aquele infiltrado radiológico, seja no raio-x ou na tomografia, padrão totalmente micronodular. E aí, hemograma tem uma pancitopenia. Junto com isso, algumas lesões cutâneas e exame físico tem hepatoesplenomegalia. Isso que mais chama atenção na histoplasmose. Exemplo está aqui. Esse paciente chegou na nossa UTI com esse padrão radiológico bilateral, padrão principalmente micronodular, e veio como tuberculose. Quando a gente foi examinar ele, tinha lesões na mucosa, não sei se vocês conseguem olhar aqui essas úlceras, tinha essas lesões cutâneas, que geralmente são lesões papulares, eritematosas, que pode evoluir para úlcera e crosta. E aí na tomografia ele tinha vários micronódulos hepáticos. E aí veio a confirmação de histoplasmose. Do ponto de vista laboratorial, quais são os fatores associados ao risco de óbito? Principalmente anemia importante, presença junto de disfunção renal, alteração hepática e DHL elevado. Agora, pessoal, diferente de pneumocistose, diferente de tuberculose, a histoplasmose significa que você pensou, tenta colher todo o material e começar a tratar, porque o tratamento precoce interfere muito no prognóstico desses pacientes. Existe sepse por histoplasma, existe risco de síndrome hemofagocítica e risco de óbito é muito elevado nessa doença oportunista. Já a tuberculose, acho que não precisa muitos comentários, todo mundo já viu tuberculose, que infelizmente é endêmico no nosso país. Na nossa UTI, é quase 1/3 das causas de internação em paciente HIV. Do ponto de vista radiológico, o que eles diferem de paciente no HIV? Aquele que tem CD4 alto, acima de 200, geralmente é igualzinho a paciente no HIV. Enquanto aquele que tem CD4 abaixo de 200, raio-x de tórax pode ser normal em até 14% dos casos. Além disso, alguns têm consolidação e adenomegalia. O que isso significa? Paciente HIV, CD4 abaixo de 200, que tem aquela manifestação clássica de tuberculose, raio-x é normal, faça uma tomografia, que muitas vezes raio-x não é suficiente para você encontrar alteração que muitas vezes é totalmente micronodular, que pode passar despercebido no raio-x. E lembrar que também pode ter manifestação extrapulmonar, ok? Vamos lá, vamos ver quem acertou suas hipóteses. Primeiro caso, pneumocistose. Segundo caso, pneumocistose e citomegalovírus, 2 agentes concomitantes. Terceiro caso, histoplasmose. Tenho certeza que muita gente acha que é tuberculose. Isso é uma histoplasmose, tá? Quarto caso, sarcoma de Kaposi. E quinto caso, o paciente tinha 3 agentes etiológicos simultâneos: pneumocistose, citomegalovírus e sarcoma de Kaposi. Então, pessoal, recado principal na afecção pulmonar. Tentem ser agressiva na investigação. Não se contentem com o único diagnóstico, porque pode ter mais de um. Precisa aprender a fazer diagnóstico diferencial entre pneumocite e CMV. Aquele padrão radiológico, você pensar que pode ser TB, mas tem DHL muito alto, pensa na histoplasmose e começar a colher material o mais rápido possível, começar a tratar o mais rápido possível. E, por fim, lembrar das neoplasias. Principalmente quando tem sangramento pulmonar com imagem nodular, pensa em sarcoma de Kaposi. Muito bem, agora vamos para a próxima afecção, que é a afecção neurológica, que é o segundo sistema que mais leva à internação nesses pacientes. No nosso meio, tá, assim como diversas regiões no mundo, doença neurológica é a segunda causa de internação de pacientes HIVs na UTI. Muitos deles
a internação na UTI, e muitos deles, aqui nesses estudos, chega a 80%, necessita de ventilação mecânica, grande parte por rebaixamento neurológico. Óbito na UTI, infelizmente, ainda é muito alta, de 34%, e óbito tardio, muitas vezes, ainda é muito alto, chegando a 68%. Por quê? Porque dependendo da doença, dependendo de como você maneja eles, o risco de sequelas é altíssimo. E aí o paciente acaba evoluindo para infecções secundárias. E tem alguns estudos que mostram que é responsável por 40% das doenças oportunistas nos pacientes HIVs. De um modo geral, como vocês raciocinam em relação a essas doenças? Então vamos lá. Primeiro você pensa qual manifestação predominante nesses pacientes. Um paciente que você admite. Avalia se predomina a manifestação de irritação meníngea ou de encefalite. Se o paciente tem predomínio de quadros de meningite ou meningoencefalite, pense primeiro na cripto, TB e, lógico, neurosífilis, assim como a meningite bacteriana. Se o quadro inicial principal é encefalite, que é déficit motor, quadro convulsivo, aí você avalia na sua imagem tomográfica se é uma lesão focal ou se é uma lesão difusa. Se a lesão for focal, você ainda subdivide em tem efeito de massa ou sem efeito de massa. Então, se o paciente tiver encefalite com doença focal e efeito de massa, pense principalmente na neurotóxico, neurotuberculose, linfoma primário sistema central e no nosso meio, dependendo da epidemiologia do paciente, pense na reativação de Chagas. Se o paciente tem uma encefalite com lesão focal sem efeito de massa, pense na LEMP, CMV ou herpes simples. Agora, se é uma lesão difusa, encefalite com lesão difusa, sem efeito de massa e sem lesão focal, nada disso, pense principalmente em demência pelo HIV, LEMP e CMV. Se vocês seguirem esse raciocínio desse jeito, dificilmente vocês erram na hipótese diagnóstica. Aqui está 3 imagens, 3 casos diferentes. Vamos lá. Qual hipótese diagnóstica de vocês? Aqui vocês veem uma lesão focal, uma encefalite com lesão focal. Efeito de massa, quase discreto, consegue ver realmente uma redução de ventrículo aqui e pouco edema. Já aqui, lesão focal com edema importante. E aqui é uma ressonância com uma pequena lesão focal, sem efeito de massa, sem edema. 3 hipóteses diferentes. Façam suas hipóteses. Quando a gente está diante dessas imagens, o que a gente orienta a fazer? Tratamento empírico. Por quê? Porque a nossa soroprevalência para toxo é altíssimo, então a gente faz tratamento empírico para toxo. Isso que a gente ensina desde a graduação. E o que a gente espera em relação à resposta terapêutica? 7 dias melhora clínica e 14 dias a melhora radiológica. Mas, pessoal, tem como fazer diagnóstico específico? Tem sim. De um modo geral, exame imunológico, sorologia, não serve para isso. Por quê? Porque em até 3% desses pacientes têm sorologia negativa. Olhem o valor preditivo positivo, em torno de 44% apenas. O valor preditivo negativo também não é de 100%. Então, sorologia não ajuda muito nesse diagnóstico. O que a gente pode fazer é método molecular no líquor, que dá uma sensibilidade de até 83% e especificidade de 100%. Grande problema é, e quando você não consegue colher líquor nesses pacientes? A gente pode fazer PCR no sangue antes de começar o tratamento. Reparem nesse estudo de Mesquita e colaboradores, comparando sangue e líquor, eles têm sensibilidade muito próximos e especificidade também. Então, não precisam se preocupar em relação a não conseguir colher líquor. Faça PCR no sangue. E aí, tratamento, todo mundo lembra, tratamento de neurotóxico, sulfapirimetamina com ácido folínico. Gente, se você quiser, pode dar medicações endovenosas, que a gente tem Bactrim, cotrimoxazol, que pode dar também.
Não tem estudo que mostra a superioridade de nenhum desses 3 esquemas. Então, se o paciente está muito rebaixado, dificuldade de administrar medicação oral, pode dar droga endovenosa. Bactrim tem a mesma eficácia, tá? Diagnóstico diferencial mais importante é linfoma primário sistema central. Só que no nosso meio, tem que pensar em reativação de Chagas, e aí vocês têm que buscar a epidemiologia do paciente durante toda a vida. Se morar ou não, é alguma região que tem risco de Chagas. Vamos ver quem acertou hipóteses, o diagnóstico desses casos. Esse primeiro foi linfoma. Esse segundo foi neurotóxico. Esse aqui, terceiro, era reativação de Chagas. Então, pessoal, não fica pensando só em tóxico. É importante a gente lembrar que existem diagnósticos diferenciais. Segunda doença mais importante é a neurocripto, que grande parte comporta como quadro de meningoencefalite. E a segunda causa de internação no nosso meio, dando uma letalidade de até 20%. Lembra uma coisa, muitas vezes neurocripto pode ter aqueles achados radiológicos de criptococoma. Isso só significa que o paciente vai ter alto título de antígeno sérico e licórico. Não significa exatamente que eles vão ter pior resposta radiológica ou resposta ao tratamento. Então, não é que tem neurocripto, significa que vai morrer. Paciente com neurocripto geralmente morre de quê? Morre de hipertensão intracraniana. Só que esse manejo tem que separar em quem tem doença não tratada e quem tem doença tratada. Quem tem doença não tratada, o que significa isso? Ainda tem cultura positiva, isso é não tratada. Se tem pressão de abertura inicial muito elevada, você faz punção seriada, visando reduzir 50% da pressão inicial, ou abaixo de 20%. Mas lembrar que se a pressão inicial está muito alta, não pode cair muito rápido, senão pode levar a complicações de punção. E aí, depois disso, você faz a reavaliação diária. O objetivo é, se a gente mantém pressão acima de 25, você faz punção seriada até que consiga normalizar a pressão. Caso contrário, se você precisar mais de 10 dias de punção, orientação é a derivação. Reparem que eu não falei corticoide no tratamento disso. Aqui tem um estudo publicado no New England em 2016 que avalia o papel de corticoide na neurocripto. Olha só o que aconteceu. Paciente com neurocripto não tratado. Aquele que usou corticoide não reduziu mortalidade, nem de 10 semanas, nem de 6 meses, aumentou sequelas, aumentou evento adverso em relação à infecção, disfunção renal e evento cardiovascular. E para piorar, demorou mais a resposta microbiológica. Por isso, corticoide não é recomendado para o manejo de hipertensão intracraniana em paciente com neurocripto não tratado. Agora, em paciente que tem síndrome inflamatória de reconstituição imune por causa da cripto. Isso significa que o paciente já teve a melhora prévia e já teve cultura negativa. E aí, o papel de corticoide está válido. Temos esse estudo que mostra que, em alguns casos, ainda assim aumenta a mortalidade. Então, o que tem melhor evidência é controle de manifestação de radiculite. Mas, reforçando, só dá para usar quando tem cultura negativa, tá? Muito bem, pessoal, vamos para o nosso último bloco, que é antirretroviral na UTI. A gente tem prós e contras em uso antirretroviral. Prós. Tem alguns estudos que mostram que reduz pneumonia hospitalar. Além disso, restauração imunológica mais precoce e reduzindo o risco de outras doenças oportunistas. Agora, contra, eventos adversos, interação medicamentosa, toxicidade, principalmente toxicidade mitocondrial, e a questão de absorção, levando a risco de indução de resistência. Efeitos colaterais, citei os principais que a gente pode encontrar na UTI. Agitação psicomotora, que a gente sabe que pode estar relacionado a efavirenz. Infelizmente, inibidores de protease aumenta o risco de infarto. AZT, risco de citopenias. Tenofovir, risco de acidose metabólica. E todas elas podem causar hepatotoxicidade. Agora, em relação à interação medicamentosa, também são os principais.
Inibidor de protease mais utilizado atualmente, mais recomendado, é dolutegravir. Então, peguei aqueles que têm interação com dolutegravir. Por exemplo, midazolam interage. Anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína, também tem interação com todos os análogos de nucleosídeo, que geralmente compõem esquema antirretroviral. Amiodarona também interage com dolutegravir. Rifampicina também tem interação. E corticoide também interage com todos os inibidores de protease. E aí, deve ou não usar antirretroviral na UTI? Recomendação última que saiu publicado foi de 2006 no New England. O que ele recomenda? Se o paciente estava usando antirretroviral, interna na UTI. Se durante essa internação, o paciente antes da internação tinha carga viral indetectável e voltou a ficar detectável, aí você avalia caso a caso se mantém ou se você suspende. Por que isso? Porque se carga era indetectável e agora é detectável, pode ser que tenha uma falha virológica. E aí faz sentido manter esse antirretroviral? Isso é questionável, por isso discute caso a caso. Se o paciente estava sem antirretroviral e internou numa condição não associada a HIV, espera um pouquinho se CD4 estiver acima de 200. Espera melhorar e conseguir tomar a medicação via oral. Agora, se CD4 estiver abaixo de 200, aí você de novo avalia caso a caso e tenta introduzir assim que possível. Agora, se internou sem antirretroviral, mas a causa de internação é uma doença oportunista, assim que possível, tenta começar com antirretroviral, lembrando da toxicidade, interação medicamentosa e síndrome inflamatória de reconstituição imune. E aí, quais evidências a gente tem na literatura em relação a usa ou não usa? Aqui só coloquei estudos que tem um N maior em relação ao benefício ou não benefício. Estudos com evidência de benefício. Tá? Aqui a gente tem 6 estudos que mostram a redução de mortalidade na UTI e hospitalar, entre diferentes estudos. Já aqui outros 6 estudos com Ns também grandes e que não mostrou benefício na literatura. Recentemente fizemos uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise. Qual foi nosso resultado em relação a isso? Aparentemente sim, tem uma tendência a favor de uso de antirretroviral. Mas lembrar que isso ainda não é conclusivo. A gente avaliou esses estudos, aparentemente sim tem uma tendência, mas a gente tem que avaliar isso com mais cuidado para realmente avaliar qual é o melhor momento. E em relação ao momento, o que a gente pode dizer? Primeira coisa, gente, não recusar paciente HIV na UTI. Em relação ao antirretroviral, se não tiver contraindicação, tentem manter o antirretroviral. Se você não sabe se você mantém ou não, ou se você troca antirretroviral, pede ajuda de infectologistas para avaliar se deve introduzir ou se deve trocar. É importantíssimo atentar à interação medicamentosa, assim como à toxicidade. E em algumas doenças, principalmente, cuidado com síndrome inflamatória de reconstituição imune. Dentro disso, a pneumocistose, idealmente, você só começar antirretroviral depois que passa da fase de risco. O que significa isso? O paciente está tendo melhora na ventilação, programando extubação do paciente, já passou aquela fase de 3 a 5 dias após o início de tratamento de pneumocistose, que pode piorar a resposta inflamatória. Passou tudo isso, aí sim vale a pena você começar antirretroviral. Em relação à tuberculose, grande parte é recomendado iniciar a partir de 2ª a 3ª semana de tratamento de RP. Só que, pessoal, cuidado com essa recomendação. Essa recomendação foi feita para paciente ambulatorial. Não tem estudo em paciente hospitalizado que mostra que isso aí é seguro. Então, grande parte, o que a gente faz? Neurotuberculose, só entrar antirretroviral quando hipertensão intracraniana está controlada. Em relação a outras formas de manifestação, quando o paciente está indo muito bem com RP e não tem risco de toxicidade. Ou em relação à forma abdominal, quando está tendo a absorção adequada e não tem risco de você entrar com antirretroviral, piorar a resposta inflamatória, levando a uma síndrome de intestino curto nesses pacientes.
E o mais importante de todos eles, de todas as doenças oportunistas, é na neurocripto. Olhem esse estudo aqui, publicado em 2014, em relação ao tempo de antirretroviral na neurocripto. O que eles observaram? Analisando a mortalidade de 26 semanas, a mortalidade de 26 semanas foi muito maior em grupo que começou antirretroviral mais precoce, que definiram como 2 semanas. E o risco de óbito também foi muito maior em aquele paciente que tinha no líquor abaixo de 5 células. Então, em relação ao neurocripto, grande parte é recomendado só iniciar antirretroviral quando o paciente tem já uma cultura negativa e está com pressão intracraniana controlada. E se pressão intracraniana inicial estava muito alta, espera até 2 a 3 culturas licóricas negativas para começar antirretroviral. É isso, pessoal. Muito obrigada.